Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto bem interessante: a criação de uma voz feminina para uma apresentadora de inteligência artificial. E sabe, não é só sobre ter um som bonitinho, não. É um processo que envolve técnica, psicologia e, o que é mais importante, muita ética. Vamos entender juntos como é que se constrói essa voz com propósito. E tudo começa com essa pergunta, que é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Será que uma voz de inteligência artificial pode mesmo ter presença? Ter um propósito? Pois é, existe um abismo entre uma voz genérica, qualquer uma, e uma voz que foi pensada, que tem uma intenção. É exatamente essa diferença que a gente vai desvendar agora. E essa diferença, olha, ela é gritante. Pensa assim, de um lado você tem aquela leitura automática, sabe? Meio robótica, sem emoção, que na verdade cansa a gente, aumenta o nosso esforço para entender. Agora, do outro lado, está o nosso objetivo, uma presença comunicativa. É uma voz que soa como se tivesse alguém ali, de verdade, presente. E o resultado? Ela diminui esse esforço mental, deixa a mensagem muito mais fácil de absorver. Ok, mas como a gente chega nesse resultado? Bom, o ponto de partida é a ciência. Para construir uma voz de IA que realmente se conecta com as pessoas, a gente precisa primeiro entender como o nosso cérebro funciona, como ele processa sons, palavras, emoções. É aí que a neurociência entra em campo para nos ajudar. E a neurociência nos mostra três pilares fundamentais para essa clareza toda. O primeiro, uma articulação limpa. Falar com calma, sem atropelar as palavras, sabe? Sem aquela pressa emocional. O segundo é o ritmo regulado. Nosso cérebro, ele aprende muito melhor quando a gente usa pausas estratégicas. E o terceiro, claro, é a ênfase consciente. É saber destacar as palavras-chave para guiar a atenção de quem está ouvindo. E tudo isso, gente, tem um motivo muito prático. O nome disso é carga cognitiva. Pensa que é como o esforço mental que o nosso cérebro precisa fazer para processar uma informação. Quanto mais bagunçada a informação, mais esforço ele gasta. Uma voz que é previsível, organizada, ela faz o quê? Ela reduz essa carga. E o resultado? A mensagem não só é entendida, como fica guardada na memória. Agora, vamos para a parte da emoção, que é super importante. Uma voz feminina, culturalmente, tende a ativar na gente sensações de cuidado, de segurança. Mas, atenção aqui, porque o equilíbrio é tudo. O objetivo não é, de jeito nenhum, ter um tom infantil, muito doce ou exagerado. O que a gente busca é uma firmeza gentil. Um calor, sim, mas sem drama. Uma segurança que não seja agressiva. É aquela autoridade com ternura, sabe? Bom, já entendemos um pouco da ciência por trás disso. Agora vamos mudar o foco e pensar em como essa voz se transforma, na prática, na embaixadora de uma marca. Como ela passa a refletir a identidade e os valores dessa marca. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. A voz é mais do que som. Ela é posicionamento invisível. Isso quer dizer que a voz não é só um detalhe técnico, um acabamento. Não, é uma decisão estratégica. É a forma como a marca se posiciona, do jeito que a gente não vê, mas com certeza a gente sente. Então, que voz é essa que a gente quer construir? Bom, em primeiro lugar, ela precisa soar como uma mentora, alguém que guia, que dá uma direção, com base na sabedoria e na experiência. Em segundo lugar, ela deve soar como uma professora. Sabe? Alguém que consegue pegar um assunto complexo e explicar de um jeito simples, porque o objetivo final é sempre ensinar. E para fechar esse trio, ela precisa soar como uma facilitadora. Alguém que está ali para tornar o caminho mais fácil, para ajudar a remover os obstáculos. Pensa só, mentora, professora e facilitadora. É uma combinação muito poderosa que passa longe daquela vendedora insistente ou da influencer superficial vazia. E como uma identidade assim, é claro que vem uma responsabilidade enorme, principalmente quando a gente fala de assuntos delicados como espiritualidade, dinheiro, saúde. Aí a ética não é negociável. É preciso evitar de qualquer jeito promessas que não podem ser cumpridas, manipulação emocional, gatilhos de medo ou aquele discurso de escassez. A comunicação tem que ser sempre baseada em prudência e transparência. Muito bem, a gente já falou do conceito, da estratégia, da ética, mas como é que tudo isso vira algo que a gente pode ouvir de verdade? Chegou a hora de falar da execução, de como a gente une a técnica com a humanização. E aqui tem um ponto que é uma linha bem tênue, mas é fundamental: a diferença entre humanização
e personificação. Humanizar a comunicação? Ótimo. Uma frase como "vou explicar como funciona" é útil, é direta. Agora, personificar, que é fingir uma intimidade que não é real, dizendo algo como "eu sei exatamente como as pessoas se sentem", isso é cruzar uma linha bem perigosa. A IA é uma ferramenta de comunicação. Ela não pode simular uma empatia que não tem. E falando da parte mais técnica mesmo da produção, os detalhes fazem toda a diferença. Por exemplo, a frequência da voz não pode ser muito aguda para ser confortável de ouvir. A qualidade do áudio tem que ser limpa, sem ruído. O volume precisa ser consistente. E até mesmo simular uma respiração natural ajuda a soar menos robótico. E claro, tudo isso tem que conversar com a identidade visual da marca, com a estética que as cores, como o lilás, o pink e o dourado já comunicam. Ufa, depois de entender todo esse processo, essa construção, é normal a gente se perguntar, tá, mas como eu aplico isso na prática? E essa pergunta nos leva direto a um convite bem especial, uma iniciativa que coloca toda essa filosofia em ação. A Mônica Leite, que é a idealizadora do Mulher Digna Minha Renda, preparou um verdadeiro presente que coloca tudo isso em prática. É um curso gratuito, o YouTube com propósito, totalmente pensado para mulheres cristãs que querem construir sua presença no digital com base na fé. E o curso é super prático, vai direto ao ponto. Nele, vai ser possível aprender a entender como o YouTube realmente funciona, a estruturar um canal com clareza, a crescer com autoridade e integridade e, o mais legal de tudo, a unir a estratégia digital com os princípios cristãos. Então, anota aí na agenda para não esquecer, o curso completo vai ser liberado aqui mesmo no canal no dia 6 de março de 2026. Já deixa marcadinho. E essa frase resume a alma do curso. Olha só. Porque crescer é importante, mas crescer com fé e direção é essencial. É isso. O crescimento é o alvo, mas o como a gente cresce, com uma direção clara e com fé, isso faz toda a diferença. Então, para não perder esse lançamento e ficar por dentro de tudo, os próximos passos são bem simples. Primeiro, siga o canal. Segundo, ative o sininho para receber a notificação. E terceiro, siga também as redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. E com isso a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Fica a reflexão. E também o convite. Está pronta para construir uma presença digital que vai além da estratégia, que tem fé e um propósito de verdade? A jornada está só começando.